Então tá. Convidei meu amigo Gustavo, que eu tive o prazer de conhecer esse ano, pra gente conversar um pouquinho, trazer pra vocês como é que foi a nossa experiência, a nossa adaptação numa cidade nova, numa faculdade, né, assim, de início, né, que a gente não conhecia ninguém. Nós dois estamos no último ano do curso de medicina, então a gente tem bastante história pra contar, né, Gustavo? Nossa, muito. Fiquei muito feliz que você aceitou meu convite. Impossível não aceitar. Era impossível, né? Então tá, Gustavo. Queria saber de ti como é que começou tudo, assim. Vai me fazer a pergunta por que medicina? Vai me deixar. Não. Porque essa traumatiza todo mundo no começo. Não, essa eu vou pular. Não, cursinho? Eu queria saber se tu fez cursinho. Por que tu escolheu Pelotas, assim? O que te trouxe pra cá? Eu fiz cursinho, fiz por bastante tempo, inclusive. Acho que isso é uma coisa que o pessoal já se choca no começo. Porque a minha história tipo, é de persistência mesmo, porque acho que... É mesmo? Eu não sabia disso. Fiz 6 anos de cursinho. 6 anos, Gustavo. 6 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. É mesmo? Tá. Tenho 29. E aí eu entrei com 23 na FPA, eu acho. E aí, por isso agora eu tô com 29, tô fechando 6. E aí eu fiz 6 anos de cursinho porque eu era muito focado em passar ali, em São Paulo. E Tu já tinha passado em outros lugares? Em algumas federais, sim, principalmente pelo Enem, assim. Aí eu cheguei a passar na Santa Casa de São Paulo, mas era muito caro, tipo, sem condições. E aí, nesse 6º ano, assim, eu já tava tem até uma história muito boa, eu sei que gosta de história. Quando eu cheguei do meu 5º pro 6º ano de cursinho, claro, né, que você deve estar pensando, cara, como tu aguentou 6 anos? E é óbvio, eu não tava aguentando mais. Então, no meu 5º ano, eu pensei... No final do ano, eu pensei assim, qual que é as faculdades que eu realmente quero de São Paulo e quais eu tô meio que só tentando por ser aqui. E, de fato, assim, tem algumas, né? Tem faculdades grandes, tipo USP, Unifesp, Unicamp, nomes que você deve conhecer, mas nem todas ali era meu sonho, assim. Meu sonho era USP, Unifesp, que ficam dentro da cidade de São Paulo. O resto é tudo fora. Então, eu queria ficar na minha cidade, na minha casa, enfim. E aí, eu usava a Unicamp, que era uma prova que eu já ia mal, ela era meio diferente, assim. Tipo, igual que vocês falam aqui, a prova da URGS tem o estilo dela e tal. Lá, a USP e a Unifesp eram semelhantes, mas da Unicamp era horrível, totalmente diferente. Eu ia pior nela. E só que é uma boa faculdade. Só que eu nunca ia conseguir passar ali, porque eu ia pior, assim, eu estudava mais pensando nas outras. E aí eu coloquei ali Ciências Biológicas aquele ano. Era o curso mais próximo da saúde que tinha, tipo, das áreas que eu gostava. E eu passei. E não passei em medicina, ou quer dizer, passei na Santa Casa e passei em outras, tipo, federais que eu não queria. E aí eu falei, tá bom, vou ter que ir, tipo, pra ciências biológicas. Mas tu preferia ir pra ciências biológicas do que ir pra uma federal que tu não quisesse, assim, de A federal que eu passei na época, tipo, era muito longe, tipo, Federal do Acre, se não me engano, era bem longe. Não tinha, tipo assim, realmente era uma opção... Era mais longe que Pelotas, era uma opção mais longe ainda, que aí, tipo, ficou pior ainda pra eu escolher. Mas esse ponto é muito bom, né? Tipo, tu prefere fazer um curso que tu não quer ao invés de fazer medicina só porque é em outro lugar. E eu acho que esse é o ponto-chave pra mim, que depois mudou tudo. Mas sabe o que é doido? Eu comecei um curso lá, tipo, fiz uma semana, que é a Semana do Calouro. E aí tu tem que ir lá fazer uma confirmação de matrícula depois da Semana do Calouro. Se tu for no primeiro dia de aula, você confirma a sua matrícula. Se você não for, eles meio que vão rodar a lista, assim, pra dar chance para as outras pessoas. E aí eu tava no caminho de carro, meu pai tava indo comigo pra já me ajudar a achar um lugar pra ficar. Eu tinha, inclusive, minha melhor amiga tinha passado lá também, tinha meio que ir juntos. E aí eu tava no carro e eu desabei, assim, foi... Poucas vezes, assim, não sou muito de chorar, mas esse dia, assim, eu desabei de um jeito inexplicável. E eu tive que falar, pai, para o carro, a gente vai voltar, Sério? eu não vou conseguir desistir, sim. E aí eu me toquei, assim, cara, meu sonho é fazer medicina, não é fazer medicina na USP, fazer medicina em qualquer lugar que seja, sabe? Meu sonho era fazer medicina. E aí eu desliguei essa chave, assim, que precisou desse choque, infelizmente. Eu acho que às vezes é importante saber, né, o que a gente realmente quer, porque tem pessoas que, ok, elas vão desistir de fazer medicina para fazer outros cursos e vão conseguir seguir, né? E tem motivos, às vezes. Não, e às vezes eu acho que tem, assim, até razão, sabe? Pra isso, assim, tá, ok, eu vou ser feliz aqui também, né?
Mas aí eu acho que tem que ter um autoconhecimento, assim, pra tu saber. Aí, ali tinha zero autoconhecimento. Tava totalmente na onda do cursinho. Os cursinhos de São Paulo têm essa coisa de glamourizar esse sofrimento para conseguir essa faculdade sonhada. E aí entra outros pontos que eu tenho certeza que a gente vai chegar, assim. Porque, né, a história que você ouve em São Paulo é você vai fazer esse cursinho, que ele é muito caro, mas ele é muito bom, aprova não sei quantos por ano. E aí tu compra essa ideia e tu não aprova porque faz parte, tipo, tem 15 outras 1000 pessoas querendo. Então, óbvio, tu não aprova também e cada um vai ter o seu momento. E não tem jeito, né? Essa época do cursinho, ele é um massacre, assim, mental, porque até tu saiu do ensino médio, eu falo muito assim, eu saí do ensino médio, eu fui fazer cursinho enquanto meus amigos começaram a trabalhar, ganhar o dinheiro deles, usarem esse dinheiro pra fazer o que eles queriam fazer, né? Se divertir lá e tal. A gente tava ali no cursinho, chegava no final de semana e era... Fazendo um simulado no final de semana. Nossa, final de semana direto, assim, eu lembro que, nossa, eu quase não saía de casa, né? E aí a gente fica se martirizando e a gente é muito jovem, né? A gente é muito novo, a gente não tem muita maturidade pra... Às vezes a gente não criou uma resiliência, assim, né? Tu nunca batalhou tanto por uma coisa como vai ser nesse momento. Às vezes é a primeira vez que você vai batalhar por uma coisa com essa resiliência, assim. Então é difícil pra caramba. E os teus pais, como é que eram nesse processo todo? Então, eu já imagino que muita gente deve estar pensando, tipo, tá, como que teu pai apoiou, tua mãe apoiou tudo isso? E a minha sorte grande é que meus pais são maravilhosos, não tenho o que dizer. Meus pais, eles sabiam que meu sonho era esse, respeitavam, assim, talvez até com um pouco de medo de ir pra longe, então aproveitava que, tá, ele não quer ir pra longe, pra mim é bom ele ficar por aqui, isso então vou alimentar. Eu contei isso, aconteceu comigo. Que eu passei primeiro na particular, na Ubra, que era mais próximo da minha casa, então eu morava com os meus pais. E aí quando chegou a metade do ano, que eu podia me inscrever de novo no SISU, eu me inscrevi, mas eu nem falei nada pra eles, assim, era uma coisa meio em off. E aí eu coloquei, mas assim, a princípio eu não viria, porque eu tava bem estabilizada lá, eu já tava bem adaptada na Ubra com os meus amigos lá, já tava tudo certo, assim, eu tava morando em casa, a gente tava dando conta da grana ali. E aí quando eu passei aqui, a minha mãe travou, assim. Travou. Ué, mas como assim? Como assim? Em outra cidade, mas não vai, né? E aí eu tive que convencer, não, mas é que é uma federal, né, e tal, a gente vai... vou processando isso aí, porque minha mãe também não queria. Porque é aquela coisa, né? Teu filho, super novo, indo pra outra cidade, né? E é processando, é isso que tu falou, tipo, é processo, não tem como. Ninguém tá preparado pra sair, seja da sua cidade, seu estado, ninguém tá preparado pra sair de casa, assim, do nada. Ainda mais jovem, eu não era tão jovem, tanto quanto. Mas é engraçado o que você falou, né? As pessoas vão criando a vida ali e tu tá num cursinho. Eu cheguei a ver amigo meu, tipo, terminando uma faculdade, casando, tendo filhos, e eu tava no cursinho ainda. E óbvio que vinha a dúvida, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Assim, não é possível. Será que uma hora vai chegar a minha hora? Chegou. Por que Pelotas? Então, por que Pelotas? Quando eu fiz essa loucura de voltar pro cursinho, não desistir da medicina, no meio do ano eu abri o SISU. E aí, com a nota que eu tinha do ano passado, eu tinha algumas opções de federais. No começo do ano, apareceu Unipampa, e aí só de pesquisar no Google Maps eu fiquei um pouco assustada, né? Meio fora da cidade, meio assim. Pra quem é de São Paulo é uma viagem, né? Assim, É bem longe. Tem que pensar nos trajetos, né? Eu vou lá de São Paulo para Porto Alegre, de Porto Alegre. E aí, imagina se eu fosse para Unipampa, eu nem sei como que seria esse trajeto para Uruguaiana. Então, e aí eu falei, não, vou dar a chance do SISU do meio do ano. E aí a UFPEL apareceu pela primeira vez, assim, acho que foi a primeira vez que eu conseguia passar. E aí comecei a procurar sobre, assim, procurei um monte. Tu não conhecia ninguém daqui que já tinha vindo pra cá? Conhecia. Eu tinha feito cursinho com 2 pessoas que tinham vindo pra cá. 3 pessoas, na verdade, agora lembrando. Um tava já no 6º, assim, tipo, eu conheci no meu primeiro ano de cursinho, e ele passou, e aí eu passei os tempos de cursinho e ele tava terminando quando eu cheguei aqui. E qual que foi a história que ele te disse, assim, que era bom, que era legal, que era pra vir? Eles falavam muito bem, falavam uma coisa que todos se reforçaram, que é uma questão de tu sair de São Paulo e vir pra cá. Você acha que vai ser uma coisa ruim você sair de uma cidade grande e vir pra uma pequena, como se você não fosse acostumar. Mas, na verdade, pra estudar é muito bom. Talvez pra trabalhar seja difícil, não a nossa área, né? Porque a nossa área acaba que tem muita opção.
Mas pra estudar é muito bom ter uma cidade tranquila. Eu nunca consegui, eu moro a 5 minutos da Leiga, como eu nunca ia conseguir fazer isso em São Paulo. É muito caro perto dessas regiões. Tem um hospital do lado. E o deslocamento é muito mais fácil, né? Mas sabe muito que quando tranquilo. eu tava pra me inscrever, eu tava pra me inscrever ou aqui ou em Santa Maria. Eu tinha 2 amigos meus que moravam aqui e eles gostavam muito, mas ok, assim, eu fui falar com o pessoal que tava fazendo medicina. Enfim, eu nem lembro com quem eu fui falar direito, mas, meu Deus, sabe, me botaram um pavor daqui. É. Um pavor que, a cidade era muito perigosa. Sério? Sim, assim, ó, tocaram terror. Me Foi passaram bem a ruim. ideia diferente. Foi bem ruim. É que eu acho que se sair de uma cidade tranquila É. e vir pra cá é mais perigoso. Eu saio do pior, né, do Brasil. Verdade. Então o pessoal, não, comparado com São Não, Paulo, mas aqui aí é aconteceu tranquilo. uma muito engraçada, que daí eu cheguei aqui, eu demorei pra ser chamada na lista. Quando eu cheguei aqui não tinha mais muito apartamento disponível, assim, eu fiquei um tempo procurando. E aí eu aluguei bem no centro um kitnet que a imobiliária oferecia, que era aluguel por mês, assim. E aí eu aluguei ali. Aí teve uma noite que eu tava deitada, minha cama dava, atrás da minha cama tinha uma janela que dava pra rua. E aí eu escutei um cara encomendando um assassinato, assim. Meu Deus! No centro, sim. E eu deitada na minha cama, assim, Como a se janela. encomenda um assassinato? Encomendando Vou solicitar um assassinato. Não, e ele assim, por ó, favor. cara, assim, ó, destrói ele, entendeu? E assim, Meu ó, Deus do céu. foi apavorante. E foi logo assim, me falaram que Pelotas era perigoso, eu cheguei e aconteceu isso. Meu Assim. Deus. Aí confirmou pra ti. Aí confirmou. E tu ficou tranquila? Não, claro que não, mas a vida que segue, né? Então, eu acho que isso que é o problema. Não sei se eu consegui vida que segue. Eu ia ficar meio, cara, de repente é tão perigoso quanto falaram. Não, mas aí eu só fugi um pouco assim do centro, né? Eu fugi do centro um pouquinho, assim, mas o que tu vai fazer? Tem opção? Não tem. Não tem muitas opções. Não tem muitas opções. Pelo menos durante as aulas, pelo menos a gente foge um pouco do centro, né? A gente não fica tanto ali. É mais pra voltar pra casa mesmo. Ah, mas depois a gente viu que nem era tudo aquilo também. Sim. A gente conhece as áreas. Depois você conhece as áreas, os bairros ali. Até ruas. Às vezes a gente sabe, eu sei nomear algumas ruas que eu não passaria de noite, assim, sabe? Então a gente conhece. É questão de conhecer mais. E além disso, Gustavo, como é que foi quando tu chegou em Pelotas? Ah, eu cheguei numa situação muito engraçada, assim. Triste e engraçada, nossa. Eu acho que eu nunca te contei, assim, no dia a dia também. Minha mãe tava bem doente na época. E é muito louco, assim, né? A gente tava falando daquela história que o cursinho te vende, né? Que tu vai ter aquele dia da aprovação que vai valer a pena todo o seu sofrimento. Eu descobri que eu tinha passado com a minha mãe no hospital, assim. Então não foi essa felicidade que você imagina, assim, eu vou imaginar que eu vou descobrir ali, todo mundo vai comemorar. Não, tipo, eu tava no hospital, minha mãe tava, tipo, recém fazendo, tipo, check-in. Eu tava indo pra um outro problema, tava com dor de garganta. Mas minha mãe, achando que tava com dor de garganta, na verdade tava AVCzando. Então foi muito complicado, assim. Eu tinha que vir pra cá fazer matrícula. Isso foi, sei lá, terça ou quarta-feira. E foi rápido, assim, tu passou e teve que fazer a matrícula? Na mesma semana. Tipo, foi ou segunda ou terça, na verdade. E aí na quinta, não, na sexta eu tinha que estar aqui. E a tua mãe tava internada? E aí minha mãe baixou naquele dia, assim. Daí foi complicado, tipo, escolher, né? É um AVC, assim, tipo, tudo pode acontecer. Então teria que pensar, assim, vale a pena eu arriscar, ir pra Pelotas e voltar nesse meio tempo, o que pode acontecer, né? Acabou que eu não tive muita escolha, porque minha mãe nunca não me deixou claro na época o que estava acontecendo. Porque ela quis tentar proteger essa questão, tipo, não perde essa oportunidade. Então ela deixou meio assim, não, filho, tá tudo bem, fica tranquilo. E no final ela teve que operar as carótidas, enfim, deu tudo certo. Mas eu vim pra cá com esse medo, então foi uma sensação ruim. Eu ia vir sozinho, mas como meu pai estava vendo que a situação estava muito delicada, que eu estava indo sozinho para um lugar longe, enfim, ele resolveu vir comigo. Eu ia dirigir, eu ia pegar um carro em Porto Alegre, vir para cá dirigindo. Daí ele falou, não, vamos junto e tal. Ele veio e foi bom, assim, porque passar por isso sozinho ia ser puxado. Eu acho ótimo esse apoio, assim, dos pais, né? Nossa, e a gente, quando a gente tá nessa fase, a gente acha que vai conseguir fazer sozinho, né? Sim, eu tava muito, não precisa. Não precisa, não precisa. Coisa que eu falei. Mas é tão mais gostoso, né? Quando eles foi muito legal. E participam, assim, né? A gente se sente muito mais seguro com tudo isso. Sim, a gente se sente mais seguro e
eu acho que eu tive a chance de comemorar aí. Porque aí eu tive um momento longe daquele problema que estava acontecendo, que era ruim estar longe, claro. Mas aí eu vim pra cá e aí tipo, meu pai me viu fazendo matrícula. Que é uma coisa que a gente batalhou. Tu viveu um pouco a tua vida. É. Né? Isso aqui é meu. Eu conquistei isso aqui. Isso aqui é meu. Né? Eu acho que tipo, se for ver assim, na maioria dos vestibulandos assim, que vão fazer uma prova, é a primeira coisa que tu conquista, né? Que só depende de ti. Claro que teu pai te ajuda ali com cursinho, enfim, tudo. Mas estudar para uma prova e passar nela é você, é a tua conquista. Então ali eu consegui comemorar um pouco, assim. E aí eu vim, foi até curioso, eu cheguei, né, aqui eu cheguei em Porto Alegre umas 5 da tarde, assim, na iniciadora Porto pegou um carro e ia ter jogo do Grêmio nesse dia. Então aquela saída ali de Porto Alegre é meio ruim, com jogo, meio cheio. E aí o Waze mandou a gente sair da BR para tentar sair desse tormento e depois voltar. Só que o Waze esqueceu de falar para voltar. E a gente seguiu por essas cidades meio que paralelas, assim. E aí, se tu for ver o mapa do Rio Grande do Sul, que Pelotas, Porto Alegre é uma reta, a gente fez tipo, uma curva, assim, enorme. Meu Deus, e isso foi estendendo o horário. A gente pensou que ia chegar, tipo, 9 horas no máximo aqui, a gente foi chegar 2 da manhã. E a gente tinha um Airbnb aqui que a gente tinha alugado já e tal. E a gente tentando ligar para esse dono, falando, olha, então vamos chegar mais tarde, tem como a gente pegar a chave ainda, enfim, e ninguém atendia. Daí a gente começou a ficar preocupado, né? E era Airbnb mesmo? Era do site Airbnb? Era na verdade, não sei se era Airbnb ou Booking, mas era um dos dois. Tá. Mas era do site mesmo. Tá, não, é porque eu acho que o Airbnb nem existia. Eu tenho essa Em impressão. 2018? Sim. Claro que existia. Ah, então na minha região não. Talvez. Interior, Eu não sei se aqui não existia. Mas pode ter sido pelo Booking, é um desses dois. Mas eu sei que foi por site mesmo, foi, isso eu garanto. Tanto é que a gente conseguiu o reembolso, porque vai vir um problema. Olha, imagina, chegando 1h30 da manhã por aqui, mais ou menos. A gente chegou nessa cidade fria, porque era agosto, muito frio e chuva. Não tava alagado, assim, mas tava com muita chuva e muito frio. E aí a gente chegou no lugar, ele era um condomínio, ali na região perto do Una, assim. E aí a gente chegou ali, chegou na portaria, olha, a gente veio de São Paulo, tá? A gente alugou um lugar, não sei se o dono deixou a chave, enfim. Na hora que a gente falou o número do apartamento, o porteiro reconheceu que era um problema. Era uma pessoa que sublocava o apartamento. Então ele era um aluguel e ele colocava ali no Booking, Airbnb. E não pode. E aí já tinha sido pego por isso. Então na verdade a gente tava sem lugar pra ficar. No final a gente teve que dormir num motel do lado ali do condomínio. Foi e era engraçado. Motel de paradeiro assim ou era motel? Não, motel. Tu e o teu pai? Eu e meu pai. Que bonito. Nossa, foi muito engraçado. Toda vez o pessoal se mata de rir, sabe? É que é muito... Não, eu falei, cara, a gente não vai ter escolha. O que vai ter aberto essa hora, sabe? E eu lembro da gente parar assim na entrada do motel, né? E a moça, os documentos e tal. E aí a moça faz a melhor pergunta do mundo. Eu dou muita risada do meu pai desse dia. Ela virou assim, moça, vocês vão querer um quarto com hidro ou sem hidromassagem? E meu pai olhava assim pra mim, moça, eu tô com meu filho, pelo amor de Deus. E eu ria. Mas eu tô pedindo com hidro, né? Assim, eu falei, pai, já que a gente já tá aqui, né? E meu pai, pelo amor de Deus, eu tô com meu filho. E a moça, cara, não me importa, é com hidro ou sem hidro. E eu morria de rir. E aí ela, não, tá, pode ficar e tal. Foi horrível. Mas assim, é muito, nossa, que época maluca, né? Porque ao mesmo tempo que eu ria da situação, tinha toda a questão da minha mãe acontecendo, então era muito sentimento misturado. Mas no final a gente passou a noite, sobrevivia uma noite no motel, graças a Deus. E aí de manhã a gente foi fazer a matrícula, então era bem cedinho assim na sexta, acho que quinta-noite, tipo madrugada. E aí na sexta a gente fazia a matrícula. Aí foi recompensa total, assim. Ver que eu realmente estava fazendo matrícula numa universidade federal. Tinha um pouco de receio, tipo, tô abandonando São Paulo e algum sonho de fazer faculdade lá. Mas ao mesmo tempo comecei a abraçar Pelotas, assim. E foi um dia bem legal, assim. Eu acho que a primeira vez que eu comemorei algo meu, assim. Como é que foi seu dia vindo pra cá?
O meu dia era meu aniversário. É seu aniversário? Era meu aniversário. Eu faço aniversário de 23 de agosto e a gente veio no dia 24. E aí, só que pra mim foi mais normal, assim, a minha vida com os meus Então, pais. dormiu no motel com seus pais? Não! A gente ficou no fiz isso. hotel aqui, Que foi loucura. tudo certo. Assim, a gente até comemorou meu aniversário, foi bem legal. A questão aí foi quando eles foram embora, né? Porque foi aquela coisa, eu me matriculei, a gente ganhou um folder, né? Uhum. E aí tinha as orientações naquele folder, agora? né? Mas a gente não tinha contato com ninguém, com nenhum número de ninguém, nada, assim, agora te vira, né? E aí eu fui atrás no grupo do Facebook, na época ainda era forte. Não, mas eu acho que ainda nessa parte de UFPEL, assim, no geral, ainda né? é o Facebook, né? É verdade. E aí eu entrei no Facebook ali, catei algumas pessoas que são meus amigos até hoje, é impressionante, né? Que Porque legal. as 2 pessoas com quem eu conversei no primeiro dia são as minhas amigas até hoje, assim. Tô na mosca, assim. E aí conversei com elas e aí daí uma delas falou assim, porque tu tem que pegar o ônibus na igreja tal pra ir pra UFPEL. Tá. E a outra falou, não, tu baixa o aplicativo dos ônibus e aí tu vai com o ônibus que o aplicativo manda, né? E aí, chegou no dia seguinte, eu botei lá no aplicativo como é que ir pra UFPEL. E aí me mandou pra um caminho, eu cheguei naquele caminho, não tinha igreja nenhuma. Que era na Floriano ali, Sei. sabe, pra pegar os ônibus. E não tinha igreja. E aí eu fiquei pela Floriano andando, procurando a tal da igreja. E o ônibus que tava escrito FPEL e nada, assim. E aí isso sim, não tinha Uber. Uber não tinha. É verdade. Daí eu tive que atacar um táxi. Nossa senhora. Porque eu não fui capaz de pegar o ônibus da Floriano e ir pra faculdade. Aí eu cheguei na faculdade de táxi, depois de ter procurado a tal da igreja, né? Cheguei lá, aí a UFPEL tem os 2 prédios, né? O prédio ambulatorial onde ficam as salas ali, dando de aula, e um prédio antigo. E aí eu fui procurar a sala também no prédio antigo, né? Fui lá, subi todo o prédio, dei toda uma porta volta. de entrada da UFPEL, fica, nossa, o prédio. Porque eu perdi os primeiros dias de aula porque eu tava viajando. E aí, tanto que quando eu vi, né, que os primeiros dias iam ser durante a viagem, eu até me preocupei, assim, né, porque, poxa, eu vou chegar depois, daí é aquela coisa, e foi realmente, né, porque daí todo mundo já sabia onde era a sala, qual que era o horário, Faz parte, depois, né? Chegar perdido faz muita parte, não importa em que momento que tu chega, né. Não, e tá todo mundo naquela vibe, assim, porque, ninguém quer contar os perrengues que tá passando em casa, porque afinal ninguém se conhece ainda, né? É aquela coisa, estou fazendo amigos agora e tal, então, né, tu tá socializando ali. Mas na realidade tá todo mundo passando perrengue. No máximo, quem já era pelotense e tá um pouquinho menos, tem algum de conhecimento. Mas a maioria, assim, nossa. E aí sair no meio da aula pra atender ligação do cara que vai instalar a internet no seu apartamento. Ligar a luz, ligar a água. E é toda essa função de todo mundo mesmo, né? Só que a gente não compartilha isso no início da faculdade, né? Porque afinal é aquela coisa, é início, tá todo mundo ali se conhecendo. Então tá todo mundo pleno, mas na verdade não, ninguém tá pleno. No final eu tive sorte com isso, né? Porque é até uma coisa que a gente queria falar, assim, tu foi buscar um apartamento, então. Esse primeiro apartamento do centro do encomendador. E foi um kitnet lá no centro que eu acabei ficando, assim. Mas aí depois só que eu fui encontrar o apartamento onde eu tô. Que daí eu conheci o João, que morava aqui também. Ele falou que era muito bom e tal. Foi assim que eu vim parar aqui. Comigo foi diferente, porque eu tava em São Paulo procurando apartamento aqui, né? Sim. Então era difícil, assim, não tinha muita certeza. E uma coisa que eu via, assim, ali, a minha época foi minimamente mais moderna que a sua, que era grupo de WhatsApp, não era no Facebook. Ai, nossa. Então eu falei ali com os veteranos, assim, onde que vocês moram, né? Vocês moram perto da faculdade, é melhor morar no centro. Aí o pessoal falou, olha, tanto tem um grupo que mora no centro, outro que mora no Fragata, no final, assim, é bom pra ficar perto do hospital no centro, mas também não é tão absurdamente longe da faculdade, enfim. Então todo mundo tinha seus pontos ali. Só que em São Paulo tem um costume de república, assim, na faculdade. É muito comum isso. E eu perguntei meio que achando que ia ter aqui, né? Eu falei, mas e república? Vocês não têm república? E aí, tipo, todo mundo, não, nunca vi uma república aqui e tal. E aí a Vanessa, que é veterana, mandou mensagem no privado, olha, eu moro numa república. Não é bem assim essa república igual você fala de São Paulo. Tinha meio que um pensionato, na verdade. Tem um dono e tal, assim, não, nenhum de nós aluga a casa, assim, é um pensionato.
Então, ela falou, se quiser conhecer e tal, a dona é bem tranquilo, tem quarto, enfim. Daí quando eu vim pra cá, eu vim meio que nesse direcionamento, assim, de conhecer. Tinha alguns apartamentos pra ver, mas eu ficava muito assustado que os apartamentos não tinham nada. E assim, nada é tipo, não tem pia, não tem vaso sanitário. Eu então, aluguei com isso, já tinha vaso sanitário, já tinha pia, isso sim. Mas o João não, aqui no mesmo prédio e não tinha. Eu não tava achando, assim, em nenhum lugar que... Ou o lugar tinha as coisas e era muito caro, ou mais pro centro. Mas aqueles, assim, nos condomínios ali próximo da faculdade, que era onde tava buscando morar, sempre assim, tipo, que não tinha nem luz ligada, não tinha nada. Eu falei, cara, eu vou chegar ali meio em cima da hora, de muito longe, e não vou ter nada. E eu não conheço ninguém. Eu acho que essa foi a grande diferença, assim, entre nós, né? Porque os meus pais moram bem mais perto daqui, né? Então, quando eu encontrei esse apartamento, foi muito fácil pra gente. Eles vieram passar um final de semana aqui, porque era assim, chega de carro, né? Eles moram a 4h30 daqui. Chega de carro aqui, final de semana. Teve final de semana no início que eles até fizeram bate-volta. Então, assim, muito tranquilo, né? Eu peguei esse apartamento, fui lá no centro, comprei todos os móveis no mesmo dia. E já organizou. E deu. Não, pra mim, aí no final eu acabei indo conhecer essa república no dia seguinte, ali depois da matrícula. E foi mão na roda, assim, eu falei, não tem como, tem isso aqui. Que aí eu não me preocupo mais com isso, eu posso voltar pra São Paulo, porque né, ainda tem que cuidar ali com a minha mãe, enfim. Mas aí tu chegou aqui e depois logo tu foi pra República? Eu cheguei... chegou a pingar assim, morei num lugar, depois eu... Não, fui pra República direto, e eu tô lá até hoje, inclusive. Muito. E rodou gente dentro da República, rodou gente? Rodou. Muito? Razoável. Tipo, tem um núcleo que ficou ali desde 2019, assim. Tipo, 2019 saiu algumas pessoas, algumas poucas, não muitas, assim. E aí chegou um grupo de pessoas que ficou e tá até hoje, assim. Mas um quarto ou outro, assim, que rodou mais, assim, que vem alguma pessoa ali que, na verdade, faz a inscrição no papel e depois sai, assim, aí é mais rápido. E isso não mexe no financeiro, assim? Não, a gente meio que aluga por quarto. Não, a gente aluga por quarto, você é responsável pelo aluguel do meu quarto. E assim, não tem nada a ver com o resto, assim. E quem faz manutenção é o dono. É o dono. Claro que a gente ajuda no que dá, assim, tipo, manutenção básica, assim, de manter as coisas organizadas e funcionando, assim, se quebrar alguma coisa você tem que repor, enfim. Mas, assim, manutenção da casa mesmo, até coisa elétrica, assim, às vezes ele faz, assim. Então, é muito prático, é quase como você ter um pai aqui, que é o pai alugado. Sim. E ele ajuda muito. E aí, era a primeira casa que eu cheguei, que eu vi que eu chegaria e teria tudo. Teria os móveis, teria cama, teria tudo, teria meu quarto, teria os eletrodomésticos, assim, tipo, tá tudo montado. Então, aí eu falei, olha, mesmo que seja para mudar daqui depois, aqui vai ser um lugar ideal, assim, do lado da faculdade, tipo, em 5 minutos eu tô ali. Eu não, acho que é o perfeito, assim. Então a gente nem pensou muito. Eu ia visitar outros apartamentos e já acabei não visitando naquela sexta-feira. Já fechei ali e... Só que aí você se apega, assim, você se apega às pessoas, a gente criou um grupo muito legal. Hoje, tipo, são de vários cursos, claro que medicina é a maior parte, mas tem gente de vários cursos ali, aí acaba que você virou uma segunda família, assim. E aí não tem como mais ir embora. Assim. E vira família, assim, mesmo, né? Que todo mundo conhece seus defeitos, assim, sim, aquela coisa... A gente mora, imagina, é muita gente morando junto. Tu sabe cada detalhe das pessoas. E tu logo te adaptou, assim, às pessoas ali com quem tu estava convivendo, assim? Em 2018, quando eu cheguei, eu fiz uma amizade ali com a Vanessa, né? Que era mais próxima de mim e tal. Até pelo curso, era minha veterana e tal. E aí, aos poucos, a gente foi se aproximando, assim. Eu sinto que antes era uma coisa mais pensionato mesmo, cada um mais no seu quarto. E aí, assim, usando as áreas comuns, tipo, conversa boba, assim, mas nada muito próximo. E só que eu venho de uma casa, assim, que, cara, a gente se une por comida, assim, uma coisa muito louca. Tipo, meu pai gosta de cozinhar, eu tava começando a gostar. E a gente eu comecei a criar essas coisas, tipo, vamos combinar um dia de fazer hambúrguer. E aí, tipo, tinha que todo mundo sair dos seus quartos e, tipo, ir lá pra gente fazer junto. Eu acho que isso aconteceu quando eu morei, porque quando eu fiz cursinho, eu também morei num pensionato como o teu, assim, alugava os quartos. E aí era eu e mais 4 meninas. E a gente não se encontrava nunca, assim, porque cada um ficava no seu quarto, usava a cozinha e deu, sabe? A gente não tinha uma unidade ali, sabe? E aí isso, pra mim,
eu não gostei, né? Eu não me adaptei a esse sistema, assim, não gostei muito. Acho que pra algumas pessoas pode até ser funcional, assim, mas é melhor, né? Quando você conhece a pessoa ali. É que é muito estranho, né? Porque eu passei 1 ano morando nesse lugar. E aí tu passar no corredor, tu encontrar outra pessoa e só dar um E ela bom não significa quase nada pra ti, né? É muito estranho. É estranho. Você tá compartilhando a casa com aquela pessoa, é muito estranho mesmo. Sim. Foi uma situação diferente. Eu não me adaptei. Eu acho que talvez funcionou ali pro cursinho pra ti, né? Mas pra vida, assim, 6 anos de faculdade é diferente. É diferente. Mas aí virou uma família. Em 2019, o pessoal que chegou assim ficou. E agora é meio que uma união. Agora ninguém vai sair também. Das pessoas saem, assim, a gente quer saber onde cada um tá, se tá bem, se já chegou. Isso é muito